Um pregador ficou muito impressionado com um visitante que chegou à igreja. E esse visitante demonstrou muito mais interesse do que os membros antigos da igreja em relação à pregação do pastor. Ele tomava notas de tudo que o pastor falava, escutava atentamente, baixava a cabeça e continuava a escrever. Aquilo empolgou tanto o pastor que ele resolveu abordar o visitante certa feita à porta da igreja e perguntou: meu irmão, o que é que eu tenho pregado que tem tanto impactado a sua vida, a ponto de você tomar nota do que eu prego? Os crentes aqui da igreja, antigos, nunca fizeram isso. E o visitante ficou muito desconcertado. Ele ficou amarelo, ficou vermelho e confessou: bom, na verdade, eu sou dono da mercearia aqui da esquina e eu não consigo fechar as contas lá na mercearia, é muito movimento. Então eu vim aqui para a igreja que enquanto o senhor está pregando, eu estou fazendo as contas, fechando as contas da minha mercearia. Eu só espero que você não tenha vindo para cá fechar as contas da mercearia, porque às vezes a gente vem, mas não vem. Vem, mas a mente não chega. E é tão bom quando você está não só presente fisicamente, mas com o seu coração, com a sua mente voltada para o que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19. Provérbios 30, 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Eu quero tratar com vocês hoje sobre casamento, um mistério divino. Walter Trobsch é um escritor muito conhecido na área de família, e ele conta uma lenda, misturando um pouco de história com a lenda. E ele diz que quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, fez o homem perfeito, colocou-o num lugar perfeito, e tinha com ele perfeita comunhão. E Deus deu ordem a este homem para colocar nome em todos os animais. E Adão então tem esse grande trabalho de dar nome. Este aqui vai chamar boi, esse vai chamar vaca, esse aqui gata, esse aqui leão, esse aqui leoa, e assim foi. Ao final, não encontrou ninguém parecido com ele, que pudesse corresponder com ele. E aí Deus toma a decisão de botar o Adão para dormir, e tirar da costela dele uma mulher, aliás, uma Miss Universo. É bem verdade que só tinha ela. E quando Adão olhou, ficou tão extasiado, que exclamou: esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, vai se chamar varoa. Então Adão, aí começa a lenda, Adão feliz da vida foi para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão, cabisbaixo, macambúzio, surumbático. Diz: Deus, eu vim devolver essa mulher, não dou conta dela não. Ela fala muito, chora por qualquer coisa, eu não consigo entendê-la, então eu vim devolver. Aí diz a lenda que Deus diz: é isso mesmo, você quer, Adão? Eu falei: é isso que eu quero, não dou conta não. Tá bom, pode entregar. Adão voltou aliviado para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão, cabisbaixo, macambúzio, surumbático. Deus, a minha vida ficou tão vazia, eu queria que o Senhor me devolvesse a minha mulher.
eu não sei viver sem ela não. Aí diz a lenda que Deus perguntou assim para Adão, mas é isso mesmo que você quer? É claro, eu não posso viver sem ela. Então tá bom, Adão, pode levar. Voltou feliz da vida para casa. Passado uma semana, lá vem o Adão, cabisbaixo, macambúzio, surumbástico, diz Deus, agora é para valer, agora é definitivo mesmo, agora é a cartada final, eu não dou conta mesmo, então eu vim devolver porque não vai dar certo mesmo. Aí diz a lenda que Deus diz assim para Adão, Adão, você não pode viver sem ela, você não sabe viver com ela, você então daqui para frente vai ter que aprender a viver com ela. Você não tem que compreendê-la, você tem que amá-la. E aí começa a saga do casamento. Esse texto que lemos diz que casamento é um mistério. E é um mistério tão grande que o sábio, ao olhar a cena, diz, tem 3 coisas que são fantásticas para mim. É o caminho da águia no céu, voando às alturas excelsas, fazendo voos altaneiros, olhando a presa lá de cima e descendo como uma flecha. A segunda coisa que acho fantástica é o caminho, é o navio no meio do mar, antes da bússola, singrando águas revoltas, atravessando mares e chegando a outros horizontes. Diz a terceira coisa que eu acho fenomenal, é o caminho da cobra em cima de uma pedra, sem deixar rastro, sem deixar marcas. Agora, a quarta coisa, essa eu não entendo. Eu penso, eu reflito, eu estudo, eu pesquiso, essa eu não entendo mesmo, é demais para minha cabeça. É o caminho de um homem com a donzela, é o casamento. O casamento é um mistério. E o Dr. John Gray vai mostrar o que mistério é esse, quando ele diz que o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Há outro livro que explora isso, dizendo por que os homens mentem e as mulheres choram. Há outro livro que trata do assunto e pergunta assim, por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? São temas provocantes, mas apenas para trazer à tona que há uma enorme diferença entre um homem e uma mulher. Casamento não é uma união de 2 iguais. Casamento é a união de 2 diferentes. Eu nem me espanto muito quando um casamento não dá certo. O que me deixa entusiasmado é quando o casamento dá certo. Os 2 são diferentes. Então, olhando para essa questão do mistério do casamento, eu gostaria de usar algumas figuras, porque figuras falam mais do que palavras, imagens falam mais do que discursos, e Jesus, que foi o mestre dos mestres, não o alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno, usou palavras, e usou imagens, figuras, parábolas. Por exemplo, ele falou do sal e da luz como uma influência da igreja. Quando ele vai falar da iniquidade do pecado, ele não draga os porões da iniquidade, ele diz, é como um fermento, um pouquinho só, leva da massa toda. Quando ele vai falar da humildade, ele não faz um longo discurso, ele pega uma criança e bota no colo. Então eu queria hoje trazer à sua memória esclarecida algumas imagens sobre o que é casamento, esse grande mistério divino. Algumas engraçadas, outras nem tanto. Mas o que é casamento? Primeiro, casamento é igualzinho uma mala, velha, pesada, sem alça e sem rodinha. Pensa num negócio desajeitado.
O que eu quero dizer com essa figura tão esdrúxula? É que quando você se casa, você leva para o seu lar doce lar, não só o seu enxoval, você leva também nessa mala seus hábitos, sua cultura, suas manias, suas tradições familiares, suas idiosincrasias. Quando você abre esta mala para fazer um guarda-roupa só, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, tem coisa que vai incomodar, tem coisa que vai sobrar, tem coisa que vai contrariar seu marido ou sua mulher. Há coisas que na caminhada da vida você vai deixando para trás, sem muito sacrifício, mas há outras coisas que são sagradas, tradição da família, e ai de quem tocar nessas relíquias sagradas. Eu estava em Vitória, lá no Espírito Santo, e vi uma cena que é muito comum se ver nos centros urbanos hoje. Uma mulher empurrava uma carroça, cheia de quinquilharias, e ela empurrava aquela carroça como se estivesse empurrando a coisa mais preciosa da vida. E eu pensei na hora, todos nós empurramos uma carroça dessa, todos nós temos as nossas relíquias, todos nós temos os nossos objetos de estimação, e ai de quem tocar neles. Às vezes incomoda você coisas mínimas, como apertar o tubo da pasta dental pela metade, ou de lá para cá, ou de cá para lá. Às vezes perturba demais o tom da voz. Às vezes perturba a mulher demais o marido tomar banho e não botar a toalha no lugar certo. Eu não sei quais são as suas manias, mas é preciso ter coragem de deixar certas coisas para trás, aprender novos hábitos e a respeitar o seu cônjuge naquilo que é tradição sagrada. Ele não vai mudar, ele vai passar essa tradição para o filho dele, para o neto dele, para as futuras gerações. Então o casamento é uma mala, sem alça, dá um jeito de carregá-la, sem muito sacrifício. Segunda figura que eu queria trazer para você: casamento é igualzinho uma conta bancária. Quem tem conta bancária aqui? Todo mundo? Todo mundo. Para você ter uma boa conta bancária, o que você tem que ter? Você tem que ter dinheiro, mas você tem que depositar mais do que saca. Se você tentar sacar mais do que deposita, qual vai ser o problema da sua conta? Você vai ficar no vermelho, você vai pagar juro. Se você não conseguir saldar os compromissos, seu nome vai para a Serasa, para o SPC, seu nome vai ficar sujo na praça, você vai perder o crédito, você vai ser chamado de mal pagador, seu nome fica sujo. O problema é que muita gente no casamento só quer sacar e não quer depositar, só quer extrair e não quer investir, só quer cobrar e não quer contribuir, só quer criticar e não quer elogiar. Quando o casamento tem essa vertente, ele adoece. Então, se você quer ter um casamento bom, faça-me o favor de fazer depósitos constantes. Tem o saldo azul, tem a conta no positivo, é uma palavra boa, é um elogio, é um presente que não é no dia do aniversário, nem no aniversário de casamento.
E você chega em casa e fala para a esposa: olha, hoje nós vamos jantar e nós vamos no melhor lugar de Manaus, seja o que Deus quiser. É você fazer uma viagem com a sua mulher, com o seu marido. Você que trabalha demais, tem 20 anos que nunca tirou férias, precisa tirar. Isso é fazer depósito. É você chamar a sua mulher para orar com você. Casal que lê a Bíblia junto, que ora junto, caminha junto, vence junto, avança junto. Qual foi o último depósito que você fez na conta bancária do seu casamento? Qual foi a última vez que você surpreendeu o seu marido? Qual foi a última vez que você deixou a sua mulher sem fôlego? Não é pelo cansaço, não, pela admiração. Investir no casamento é como depositar numa conta bancária. Há pouco tempo eu escutei uma história muito interessante. O casal fez 50 anos de casados. Fez uma festa de arromba. No dia seguinte, a madame arrumou as malas e rachou fora de casa. Foi embora. Você sabia que o divórcio na terceira idade tem crescido exponencialmente na nossa geração? E por que pessoas se divorciam na terceira idade? Porque enquanto os filhos estão em casa, o casal compensa a decepção conjugal na relação com os filhos. A hora que os filhos baterem asas, o ninho fica vazio, um olhar para o outro e diz: quem é você? Não está dormindo só com estranho, não, está dormindo até com o inimigo. Então é muito importante fazer depósito, investir no casamento, para que a sua conta bancária não fique deficitária. O que é casamento? Terceira figura. Casamento é igualzinho um jogo de tênis ou frescobol. Essa figura não fui eu que criei, não. Eu li num livro de um filósofo brasileiro. O frescobol e o tênis são duas modalidades esportivas bem parecidas, mas ao mesmo tempo dissemelhantes. O que é que tem de parecido? Tem dois jogadores, tem uma rede, e tem uma bola que vai e uma bola que vem. A raquete que joga, a raquete que retorna. Qual a diferença? É que no tênis você joga com o adversário. No frescobol você joga com o parceiro. O tênis você joga para derrotar o outro. No frescobol você joga para desfrutar de um tempo agradável com o outro. No tênis você joga para explorar o erro do outro e vencê-lo. No frescobol, quando o outro joga uma bola quadrada, você devolve a bola redonda. Casamento não é tênis. Casamento é frescobol. Casamento não é competição. Casamento é parceria. Esse é um fato da mais alta importância, meus amados irmãos. E eu tenho visto isso hoje muito nas famílias onde marido e mulher competem um com o outro, mormente quando os dois trabalham na mesma profissão. Eu tenho visto muitos casais hoje expondo a fraqueza do seu cônjuge. E expondo para fora. Marido que é um assassino de reputação, mulher que arrebenta
arrebenta com o marido, com as colegas. E a situação fica tão constrangedora que daqui a pouco não tem nem mais jeito de consertar. Entenda isso, se o seu marido errar com você, ajude-o, mas ajude-o sem propaganda. Porque se Deus der graça e ele for restaurado, curado, o escândalo não chega. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então não saia correndo contando os pontos vulneráveis e falhos do seu marido, da sua mulher. Há um ditado bem nosso aqui brasileiro, que roupa suja se lava em casa. Não tem marido perfeito, não tem mulher perfeita, não tem casamento perfeito, vai ter falhas. Num dado momento você vai ficar irado com seu marido, com sua mulher, num dado momento vocês vão ficar até decepcionados um com o outro, mas é hora de superar, é hora de fazer um depósito bem alto na conta, para botar a conta no azul de novo. É hora de você não competir e não derrotar o outro porque ele falhou, porque ele fracassou, porque ele errou, porque pisou na bola, porque tropeçou, porque caiu. É hora de você levantá-lo. Você está jogando, não é para derrotar o outro, é para ter um tempo gostoso de companheirismo um com o outro. Isso é casamento. Quarta figura do casamento. O que é casamento? Casamento é para você ter olhos abertos e ouvidos atentos. Eu acho isso incrível na criatividade de Deus em formar o homem e a mulher. O homem é atraído por aquilo que ele vê. A mulher é mais atraída por aquilo que ela ouve. Tem hora que você toma um susto, que você vê um cara feio, parece que nasceu em dia de tempestade, casado com uma mulher belíssima. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O cara tem uma boa lábia. A mulher é muito mais atraída por aquilo que ela escuta do que por aquilo que ela vê. E aqui tem um ponto tão importante, porque há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar, depois feche-os. Eu estava em Vitória, e uma mulher chegou, entrou no meu gabinete chorando, a palma da mão rasgada, e eu perguntei, minha filha, o que está acontecendo? Falei, meu marido me agrediu. E eu falei, quantos anos de casamento? Ela falou, 3 meses. E eu falei, você não viu nada no namoro? Pescou nada? Percebeu nada? Porque tem gente que namora e não vê nada. Deus acende todas as luzes vermelhas, Deus põe todas as placas na beira do caminho, só falta Deus desenhar para o cara, ou para a menina, e toca a vida assim mesmo. Aí casa, toma um susto, o cara é violento, mas ele era já violento, eu tinha dado sinais. Então note isso, abra bem os olhos antes. Eu sei que não vale agora para vocês já são casados, mas vocês podem ajudar os filhos de vocês. Notinha de rodapé aqui, notinha de rodapé. Pai e mãe não só pode, mas deve interferir no namoro dos filhos. Eu sei que essa fala não é politicamente correta, mas namoro ruim é ensaio para um casamento trágico. Se o filho começou a namorar, mudou em casa, não conversa com mais ninguém, atende o telefone, gasta meia hora e termina o telefone chorando. Na igreja já começou a se isolar. Está na hora de você dar um tapa na mesa. Vamos parar com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você,
chorar não mata filho, mas um casamento trágico mata. Então é muito importante você parar e pensar, abra os olhos. Agora vamos voltar para o assunto aqui. Olhos abertos, ouvidos atentos. Santa irmã de Deus, você tem que cuidar da sua aparência. Está claro? Ou para você botar a legenda? Porque o seu santo marido vê. Imagine o marido chegar em casa, a mulher está com um bob na cabeça que parece um disco voador. Imagine você ir dormir vestindo a camiseta do político que perdeu a eleição da vez passada. Ou imagine a santa mulher ir dormir e o marido está com aquele pijama que parece a lista de Schindler. Tem que cuidar da aparência. Algumas pessoas se iludem, como um mito, dizendo o seguinte: se o meu marido me ama, ele nunca vai esperar que eu mude. Espera sim, pode ter certeza. Se o meu marido me ama, ele nunca vai olhar para outra mulher, mas vai olhar mesmo, vai olhar. Até porque o homem não consegue não olhar. O homem nasce de farol aceso e farol alto. Ele olha. Ele pode até, pela graça de Deus, não cobiçar. E não deve cobiçar mesmo. Mas que olha, olha. A mulher olha mais disfarçada. Ela olha também, mas olha assim meio mais profissionalmente para ninguém perceber. Então faça-me o favor de se cuidar, ué. Faça o favor de cuidar. Agora, se a mulher tem que ser mais cuidadosa com a aparência, os santos irmãos precisam ser mais cuidadosos com as palavras. Nada machuca mais uma mulher do que um homem casca grossa, rude nas palavras, um Nabal da vida, que ninguém podia falar com ele. Meus irmãos, boas maneiras, boas atitudes, boas palavras, é que compõem o tempero de um casamento feliz. É a gentileza, a lianeza no trato, a finura no trato, a doçura no falar, o respeito no falar. Se você está com raiva, não fala, morda na língua, dá uma volta, deixa o assunto para amanhã. Mas se você agredir sua mulher com palavras duras, perdeu o encanto, perdeu a poesia, perdeu a leveza e perdeu o romance do relacionamento conjugal. Então, preste atenção nisso, olho aberto, ouvido atento. Por favor, isso é vida ou morte. Nunca compare a sua mulher com outra mulher para diminuir o valor da sua mulher. Você viu a fulana? Estava bonita, hein? Você arrebenta com a sua mulher falando isso aí. Viu a fulana? Olha, ela entrou na academia, está esbelta. Por favor, não faça isso. Mulher educada é a mulher do fulano. Nunca vi que a mulher dá um piti na vida. Está dando uma indireta na sua. Olha, mulher que sabe criar filho é a fulana. Que meninos educados que ela tem. Não compare sua mulher para humilhá-la. Não conte uma piadinha para atingi-la indiretamente quando você está com as pessoas à sua volta. E vice-versa, tá? Isso é mortal. Não critique a sua mulher ou o seu marido para os parentes dela, para os parentes dele.
Ele pode até ser um cara meio ruinzinho de serviço mesmo, mas só você precisa saber, mais ninguém. Daqui a pouquinho Deus vai te dar graça, você vai ajudá-lo a vencer, vai ajudá-lo a vencer na vida, e vai ser aquela blessing, aquela bênção. Quinta figura, cuide das primeiras coisas primeiro. Eu li um livro fantástico sobre esse assunto, aliás, que deu origem a essa frase, the first things first, as primeiras coisas primeiro, porque todos nós vivemos a pressão do urgente e o importante. Tudo parece que é urgente, tudo, mas nem tudo que é urgente é importante. A pessoa convida para um churrasco, é urgente. Convida para uma partida de futebol, é urgente. Aniversário, convida, é urgente. Agora, às vezes nós sacrificamos o importante por causa daquilo que é urgente. E o que é importante? Sua relação com Deus, sua relação com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Às vezes nós priorizamos os outros e não a nossa família. Temos tempo para os outros, mas não temos tempo para a nossa família. Somos muito educados com os estranhos, mas em casa é no tranco. Somos polidos. O que aconteceu? Caneta está caindo? Obrigado, príncipe. Somos polidos com os de fora. Por favor, muito obrigado. E aí vai pedir o filho para pegar água. Pega água para mim, menino. E o menino pega a água e não fala nem muito obrigado. Muito obrigado, meu filho. Então, por favor, busque as primeiras coisas primeiro. Priorize sua família. Eu me lembro que o pastor Jeremias contou que uma igreja lá em Belo Horizonte o convidou para pregar na igreja, numa ocasião especial, e ele disse assim para os irmãos: eu não posso ir nesse dia porque eu já tenho uma programação agendada e não posso ir. E aí nesse dia ele foi para o shopping com os filhos pequenos, e estava comendo pipoca, e um membro daquela igreja ficou sabendo do convite, que ele não tinha atendido o convite, que tinha uma programação especial, e o abordou, falou: pastor, o senhor não foi pregar na nossa igreja porque tinha uma programação especial, e o senhor aqui no shopping comendo pipoca, que história é essa? E o pastor disse: não, eu tinha uma programação especial, e a programação especial que eu tinha era vir ao shopping com os meus filhos, comer pipoca. Busque as primeiras coisas primeiro. Por exemplo, imagine o seu filho pequeno, chega em casa e diz: papai, mamãe, dá para me ensinar esse assunto aqui que a professora passou, dever de casa, eu não estou sabendo fazer essa conta aqui, me ajuda? O pai diz: não, menino, não tem tempo não, se vira aí, liga para o seu colega, aliás, amanhã você pergunta para a sua professora, eu não tenho tempo agora. 5 minutos depois o telefone toca, o pai corre para atender, gasta meia hora ao telefone, e o menino pensa assim: eu não tenho o mesmo cartaz, prestígio com meu pai que tem os amigos. Busque as primeiras coisas primeiro. Eu conheci em Vitória, foram minhas ovelhas, eles se casaram, os 2 jovens, e tiveram um propósito de vida: nós vamos trabalhar 15 anos, muito, muito pesado, com todo o empenho, para que depois de 15 anos a gente tenha um pé de meia e possa ter uma vida mais tranquila. Assim fizeram.
Ele trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, ela trabalhava das 5 da tarde às 10:30 da noite. 15 anos, ganharam dinheiro. Mas depois de 15 anos, um olhou para o outro e perguntou assim: mas quem é você? A voz que cada um via não era do cônjuge. O cheiro que cada um sentia não era do cônjuge. E eles se separaram. O casamento acabou. Porque colocaram coisas no lugar de relacionamento. Você quer um casamento feliz? Busque as primeiras coisas primeiro. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme pesadíssimo chamado O Advogado do Diabo. Esse filme retrata com tintas carregadas o cara que é seduzido por dinheiro, por fama, por sucesso, e vai vendo a esposa, o casamento se arruinando, se acabando na presença dele, mas ele está embriagado pelo sucesso. Tudo se perde na vida, porque não colocou as primeiras coisas primeiro. Deixa eu lhe dar 2 exemplos mais. Eu conheci um homem, um empresário muito rico, e esse empresário tinha um único filho, e esse filho começou a se envolver com drogas, e o pai dava tudo para ele, trabalhava em 3 expedientes, todo ano acrescentava mais um item no imposto de renda, mais uma casa, mais um apartamento, mais um lote, mais isso, mais aquilo outro, e dando tudo que o filho queria, tudo que o filho sonhava, mas o filho estava escravizado nas drogas. Com 19 anos esse menino injetou uma quantidade cavalar de cocaína nas veias e morreu de overdose. E esse pai, em lágrimas no funeral, disse: meu filho, eu daria tudo que eu tenho para começar tudo de novo com você, se eu pudesse. Eu não entendi que você era a minha prioridade, que não era questão de presentes, era questão de presença, que eu ganhei muito dinheiro e eu perdi você. Busque as primeiras coisas primeiro. Quando você vai olhar a história bíblica do Davi, por exemplo, o Davi ficou 11 anos sem conversar com seu filho Absalão. 11 anos. Chegou um dia que o Absalão mandou um recado para o pai, 7 anos depois que estavam sem conversar: papai, se o senhor tem uma coisa contra mim, o senhor me mate, mas fala comigo, conversa comigo. E o Davi recebeu o filho no palácio e deu um beijo no rosto dele, e não falou uma palavra sequer para ele. Absalão passou mais 4 anos nas barbas do pai, furtando o coração do povo de Israel. Depois de 11 anos ele não queria mais reconciliação com o pai, não queria mais conversar com o pai, não queria mais o perdão do pai, ele queria matar o pai, tomar o trono do pai. E nessa saga, Absalão morre e Davi chora. E Davi diz: ah, meu filho Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Ô Davi, agora não adianta mais, agora o menino está no caixão. Ele esperou a vida inteira você falar isso para ele. Então, se você quer ser feliz na sua família e não sofrer a dor do remorso amanhã, busque as primeiras coisas primeiro. Mas me permita, só mais uma figura, e depois nós vamos ter um pequeno intervalo. É o problema do mito da grama mais verde. Esse é um grande mito. Alan Peterson escreveu um livro sobre esse título, O Mito da Grama Mais Verde. É a ideia que o que é do outro é melhor que o que é seu.
É a ideia de que o outro é mais educado, o outro é mais polido, o outro é mais bem formado, o outro é mais gentil, o outro ganha dinheiro com mais facilidade, o outro é mais inteligente, a casa do outro é mais bonita, os filhos dos outros são mais educados, o cônjuge do outro é uma pessoa mais elegante. E a gente vai criando fantasia. E aqui tem uma coisa aqui da mais alta importância, irmãos, é o problema da insatisfação. Não há maior perigo para um homem, para uma mulher, do que achar que merece mais. Eu mereço mais. Eu mereço mais. Foi isso que levou Adão e Eva a pecarem no Éden. Foi isso que levou o pródigo a sair de casa. É quando ele olha para a sua casa, minha casa é ruim. Quando ele olha para o seu marido, para a sua esposa, não está legal, eu mereço coisa melhor. E aí a pessoa começa a ficar num sentimento de ingratidão, de insatisfação, e toma decisões muito, muito perigosas. Eu, quando estava lá nos Estados Unidos, no ano 2000, 2001, eu escrevi um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. Pasmem vocês, 2001, quando eu escrevi o livro, você sabe que nos Estados Unidos você tem estatística de tudo, notinha de rodapé de novo. Eu tinha, pastores, uma frustração, quase que um complexo de inferioridade em relação aos americanos, porque eu li um livro de um autor americano, o cara citava no livro 500 fontes, 500 obras, eu falei, não é possível, esse povo é culto demais, ou eu sou burro demais, eu sou muito para trás demais, que negócio é esse? Eu ficava doido. Aí fui estudar lá, e cheguei à conclusão que não é nada disso, nada disso. Você chega numa biblioteca, com meia hora que você está dentro daquela biblioteca, você sabe tudo quanto tem naquela biblioteca sobre o assunto que você está pesquisando. Além dos livros, você tem o que é melhor do que os livros, são os inúmeros periódicos e revistas especializadas em cada área, onde você tem um artigo com 10, 15, 20 páginas no máximo, com mais de 100 citações das maiores autoridades do assunto no tema. Aí você pega e faz cópia xerox daqui, bater lá, agora nem precisa fazer isso mais, a coisa está mais moderna, na minha época, você levava para casa 1000 páginas, com 10.000 citações, das maiores autoridades no assunto, e você escrevia um livro agora com 1000 citações, e você não é esse cara coisa nenhuma, só tem mais ferramentas, só mais ferramentas. Então, eu escrevi esse livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. Naquela época, preste atenção nisso, naquela época, isso é terrível, 75% dos homens nos Estados Unidos já tinham traído o seu cônjuge, pelo menos uma vez, até os 40 anos de idade. Naquela época, nos Estados Unidos, 63% das mulheres já haviam traído o seu cônjuge, pelo menos uma vez, até os 40 anos de idade. Trágico. Mas, outra conclusão, outra pesquisa do livro, 70% das pessoas que haviam se divorciado e casado de novo, 10 anos depois, tinham descoberto, 70%, que o segundo casamento tinha sido pior do que o primeiro. É claro que há divórcios que são inevitáveis, e é claro que, às vezes, houve uma tragédia no primeiro casamento, e a pessoa foi muito bem sucedida no segundo casamento. Eu não estou tratando das exceções, estou tratando daquele que é regra. Qual a lição tirada aqui? É que nem sempre você achar que o outro é melhor, que a outra opção é melhor, que a outra pessoa é melhor, e você acaba essa relação aqui porque a outra pessoa é mais atraente, porque a outra pessoa é mais simpática, porque a outra pessoa é mais amorosa, você pode estar fazendo uma aposta errada. 70% faz uma aposta errada. Aliás, é o problema do chamado amante e a amante. Está sempre pronto, sempre cheiroso,
sempre disponível, sempre caliente, sempre, até capturar a presa e mostrar as unhas. Aí a pessoa vai perceber que fez uma troca desesperadamente errada. Cuidado com o mito da grama mais verde. Fechando, nessa questão do mito da grama mais verde, tem um problema aqui. E eu passei praticamente parte do meu ministério na área de aconselhamento. Eu vi o seguinte, que é um erro grave. A pessoa está vivendo a vida conjugal em crise. Aí um diz assim, eu vou embora. Eu não quero mais ficar no casamento, eu não quero mais ficar aqui, eu quero me separar, eu quero. Aí qual a postura do outro? Se desesperar, querer agarrar, querer botar uma algema, e começar até a fazer chantagem. Não, se você me deixar, a minha vida acaba, se você me deixar, eu me mato, se você me deixar, eu não sei mais o quê. Isso é a pior atitude possível. Há um livro que vocês têm que ler, O Amor Deve Ser Firme, de James Dobson. Ele diz o seguinte, a única coisa que pode mexer com a pessoa que está querendo ir embora, escapulir do casamento, é você manter a pose. Se chorar, chora no banheiro escondido, lava o rosto, cabeça erguida, bote a melhor roupa, o melhor perfume, estou fazendo para fazer bobagem não, mas mantenha a pose, bota o pé na estrada. A única coisa que pode mexer com essa pessoa é eu mesmo perder você. Mas se você ficar com a estima lá no chão, complexo de inferioridade, está se acabando, pronto, você está expulsando mais ainda essa pessoa. Em outras palavras, você quer manter seu casamento? Não construa muros mais altos para o outro não olhar por cima do muro, melhore a grama do lado de cá do muro. Vocês estão entendendo? Precisa botar a legenda, precisa não, né? Melhor a grama do lado de cá. Sabe por quê? E eu termino aqui. Porque senão vai gerar o que nós chamamos de ciúmes. Eu sei que não tem nenhuma mulher ciumenta aqui no auditório, e nem um homem ciumento também, não é verdade? Ciúmes é uma doença, com 3 sintomas. Primeiro sintoma, o ciumento vê o que não existe. Se ele vê a esposa ou o marido conversando com uma outra pessoa do sexo oposto, no pátio da igreja, já pensa que tem um caso. A mente é fantasiosa. Segundo, sintoma da pessoa ciumenta, ela aumenta o que existe. Ela vê uma casa de cupim e pensa que é o Pico Everest. Ela fantasia uma conversa fraternal, como se fosse uma conversa escabrosa. Pior, a pessoa ciumenta procura o que não quer achar. Fica vasculhando telefone para ver se tem alguma coisa esquisita. Fica olhando na lapela do paletó se tem uma marca de batom, se tem um fio de cabelo no paletó. Se a minha mulher fosse ciumenta, ela divorciaria de mim toda semana, porque toda semana eu chego com um paletó com vários matizes de batom na lapela. É uma bênção. É o multicolorido. Agora, qual é a base do casamento? É confiança, gente. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Então descanse seu coração. Se a pessoa der provas de que não está sendo fiel, você vai tratar do assunto, na hora certa, na medida certa, com a bênção do Eterno. Mas ficar inventando coisas, vendo coisas, estressando a relação, levantando muros, ninguém é feliz no cabresto, ninguém é feliz na camisa de força, ninguém é feliz sendo controlado.
Deixa o seu marido viver, deixa a sua mulher viver. Porque debaixo do balaio ninguém aguenta ficar. Ninguém aguenta. Então, fica aqui essas singelas figuras para nós observarmos. Casamento é como uma mala, como uma conta bancária, como um jogo de tênis ou frescobol, com olhos abertos e ouvidos atentos, cuidando das primeiras coisas primeiro, e tendo cuidado com o mito da grama mais verde. Que Deus nos ajude a entender um pouco mais desse grande mistério que é o casamento. Vamos ficar em pé. Ô, gente, eu fico animado com um encontro desse, porque eu não tenho dúvidas que se você e eu estamos aqui, porque nós acreditamos na família. Se você e eu estamos aqui, porque nós queremos investir no nosso casamento. Se você e eu estamos aqui, porque nós compreendemos outra coisa, que há coisas que nós não conseguimos mudar, mas nós cremos no Deus que é capaz de mudar. Pegar um coração de pedra e dar um coração de carne. Nós cremos que Deus é capaz de pegar um camarada que é um ébrio e fazer dele uma pessoa sóbria. Nós cremos que Deus é capaz de pegar uma pessoa rude, casca grossa, e fazer dele uma pessoa amável. Nós cremos que Deus é poderoso para pegar uma pessoa que trai o cônjuge aqui, ali, acolá, e de repente Deus pega essa pessoa, transforma essa pessoa e faz dela uma pessoa fiel. Nós cremos que Deus pode pegar uma família arrebentada e fazer dela um palácio de alegria, de amor, de comunhão e de festejo. Então nós vamos buscar esse Deus, porque Ele está aqui, e é por causa dEle que nós viemos aqui. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos-te a alegria de termos aqui na igreja esse espaço para refletirmos sobre o casamento, sobre a família, sobre o nosso relacionamento conjugal. Meu Deus, tu conheces cada marido, cada mulher que aqui está aqui. Tu conheces o recesso do lar de cada um de nós, as lutas, as dores, os gemidos, as frustrações, as decepções, mas Tu conheces também, meu Deus, os tempos de celebração, de vitória, de conquista, de alegria, de harmonia, de prazer, de felicidade. O que nós pedimos nesta noite, Senhor, é que Tu ponhas o Teu rosto nesta casa, nesta igreja, sobre esses casais aqui. Meu Deus, se tem coisa para mudar, dê graça para mudar. Se não tem percepção para ver o que precisa mudar, dê sabedoria. Se é preciso conversa, confronto, acerto, conserto, aliança, que Tu dês humildade e firmeza para que essas coisas aconteçam. Meu Deus, nós queremos um casamento melhor, e nós queremos uma família que traga glória ao Teu nome, traga alegria para a nossa vida, traga edificação para a Tua igreja e impacto na sociedade. Oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado.